Well, it's so good to be with you tonight. É tão bom estar com você hoje à noite. We're going to go on a bit of a journey. Nós vamos fazer uma jornada. I want to talk about a man, his name is David. Eu gostaria de falar a respeito de um homem, o nome dele é Davi. I want to kind of look at an overview of the journey of his life. E eu gostaria de fazer uma visão por cima da jornada da vida dele. To look at how God dealt with him and used him. E ver como Deus lidou com ele e como usou a vida dele. When I've looked at the life of David Quando eu olho para a vida de Davi, and considered it in its different seasons and different places, e eu considero as diferentes estações e os diferentes lugares, I can begin to see some principles and ways of God that are very, very clear. eu consigo ver alguns princípios e caminhos de Deus que são muito, muito claros. So tonight we're going to look at some of those seasons that he lived in. Então hoje à noite nós vamos olhar para algumas dessas estações em que ele viveu. But as we begin, there's a few things you need to know. Mas à medida que para nós começarmos, existem algumas coisas que você precisa saber. David was a very special man in the Old Testament. Davi era um homem muito especial no Velho Testamento. Something that I've always been touched by, especially his songs and psalms, is very, very clear. Algo que tem me tocado muito, que são as suas canções e os seus salmos, isso fica muito claro. I want you to think of this for a minute. I don't know if you've thought of it, but I want you to think about this. Eu quero que você pense a respeito disso por um minuto. Não sei se você já pensou nisso. Our worship, we have the entire scriptures to worship from. No nosso adoração, nós temos a Bíblia inteira para poder adorar a partir dela. We see Revelation chapter 4. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 4. We just have so many different verses. We have the life of Christ in the Gospels Tem tantos versículos diferentes, a vida de Jesus nos evangelhos, to draw us into worship. que nos levam a adorar. But the scriptures available to David in his day Mas a Bíblia disponível para Davi nos dias dele were the first 5 books of the Bible. era somente os 5 primeiros livros da Bíblia: Genesis, Gênesis, Êxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números, Deuteronomy. Deuteronômio. He had those 5 books available to him. Ele só tinha esses 5 livros disponíveis para ele. And from that content, he gave us so many different songs about the glory and the beauty of God. E daquele conteúdo ele tirou tantas coisas para mostrar para nós a glória e a beleza de Deus. I just want you to know, the day I had that revelation, my life changed. Eu quero que você entenda que o dia que eu tive essa revelação, a minha vida mudou. Because I have no idea how somebody can write the songs like David did. Porque eu não fazia ideia de como alguém que conseguiu escrever canções como Davi escreveu, From the content he had available to him. pelo conteúdo que ele tinha disponível para Maybe ele. as a worshiper, you know how to do that. I do Talvez not. como adorador você saiba como fazer. Eu não sei como fazer isso. I look at some of those stories and I go, meus Deus. Eu Deus olho para meus. alguma daquelas I don't know. histórias e eu falo, meu Deus, Deus meu. How does that work? I don't Como know. é que funciona isso? So clearly David had a perspective about life that we need to get a hold of. Então, claramente, Davi tinha uma perspectiva da vida que nós precisamos entender. David saw something in life that truly ignited his heart. Davi viu algo na vida que realmente acendia o coração dele. Last night we talked about his life's vision. Ontem à noite nós falamos a respeito da visão de vida, da vida dele. Psalm 27 verse 4. Salmo 27, capítulo 27, God, I want to versículo dwell 4. in your temple all the days of my life. Deus, eu quero habitar no teu templo todos os dias da minha vida. He was just saying, I want to dwell in your presence all the days of my life. Ele estava dizendo, Deus, eu quero habitar na tua presença todos os dias da minha vida, That I would behold the beauty of the Lord. para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. And from what he saw, he wrote songs. E daquilo que ele viu, ele escreveu canções. Even if things were going well or if they were not going well, he wrote songs. Mesmo que tudo fosse bem ou não fosse bem, ele continuava escrevendo So canções. tonight what I want to do Então hoje à noite o que eu quero fazer? is I want to look at the different main primary seasons of his life. Eu quero falar com você a respeito das principais estações na vida dele. And the psalms that he wrote during those seasons. E as canções que ele escreveu durante essas estações. We'll look at the storyline Nós vamos olhar pela linha histórica and then have the psalm. e também ter a canção. Because the psalm is a record of what he would sing, in other words, the content of his heart.
Porque a canção, em outras palavras, ela expressava o conteúdo do coração dele. So we're going to look at the history of 1st and 2nd Samuel. Então nós vamos olhar na história de 1º e 2º Samuel. But we're also going to connect the different seasons to the psalms that he wrote during those seasons. Mas também vamos conectar as fases diferentes da vida dele com cada uma das canções que ele escreveu. And then I'll just leave the rest up to the Holy Spirit. E o resto nós vamos deixar para o Espírito Santo. I don't know about you, but when I find myself in these different seasons, Mas não sei você, mas quando eu me encontro nessas fases diferentes, suddenly I have understanding for my life. de repente eu encontro entendimento para a minha vida. I have understanding for that season. Eu tenho entendimento para aquela fase. And I got some psalms to sing because I see David wrote them for that season. E eu tenho salmos para cantar porque eu sei que Davi escreveu para aquela fase. And that can help me set my eyes upon God, E isso beholding pode God. me ajudar a colocar os meus olhos em Deus e contemplar Deus. And in that way, David's life helps me. Então, dessa maneira, a vida de Davi me ajuda. David's life helps me. A vida de Davi me ajuda. For about 20 years, I've been a student of David's life. Por mais ou menos 20 anos eu fui um estudante da vida de Davi. When I was a missionary in Poland, Quando eu era um missionário na Polônia, the Lord clearly told me, o Senhor claramente disse para mim: these are your Adullam years. esses são Cave os of seus Adullam. anos, esses são os seus anos de caverna de Adulão. These are your cave years. Esses são os seus anos de I caverna. said, Lord, I'm not a caveman. Eu falei: Deus, mas eu não sou um homem das cavernas. He says, you will learn to be one. Ele disse: você vai aprender a ser um. Yes. Let's begin. Vamos começar. The first season of David's life begins in 1 Samuel 16. A primeira fase da vida de Davi começa em 1 Samuel 16. It's in the town of Bethlehem. É na cidade de Belém. David had 5 primary seasons in life. Davi tem 5 principais fases na sua vida. They represent 5 different places he generally lived. Elas representam 5 lugares diferentes que ele geralmente viveu. Or I'm connecting him to those places. Ou eu estou ligando ele a esses lugares. He begins in Bethlehem, the town or the village of his birth. Ele começa em Belém, aonde é o vilarejo onde ele nasceu. David lives in Bethlehem till he's about 17 years old. Davi vive em Belém até mais ou menos os 17 anos. This first season of his life is a very simple one. Essa primeira fase da vida dele é muito simples. This is the season of our lives, and in David's life, Esse é o lugar da nossa vida e da vida de Davi, where God is doing the primary beginning work to set our identity. é onde Deus está trabalhando primeiramente para poder colocar em nós uma identidade. God's intention is that our identity is set in our relationship with Him. A intenção de Deus é que a nossa identidade esteja firmada no relacionamento com Ele. And He's forming in our lives 2 specific things. E Ele está formando na nossa vida 2 coisas específicas. An understanding of our identity in God, O nosso entendimento da nossa identidade em Deus and the early purposes of His formation in our lives. e os propósitos primeiros da formação dele na nossa vida. It's in a season of anointing. É um tempo de unção. But the anointing that David understood this season to represent Mas a unção que Davi entendeu que esse tempo representava was the anointing or the grace from God to love God with all of his heart, mind, soul, and strength. era a unção ou a graça de Deus para poder amar Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. According to Jesus Christ, Segundo Jesus, Jesus said this is the first commandment. Jesus falou: esse é o primeiro mandamento. In other words, for you and I, Em outras palavras, para mim e para você, by example from David, pelo exemplo de Davi, the primary calling for every individual o primeiro chamado para qualquer pessoa, from all of history to this moment, de toda a história até esse momento, and every human being until the end of time, e para todo ser humano até o fim dos tempos, our number one calling that God wants to give us an anointing to do o nosso primeiro chamado que Deus quer nos dar uma unção para fazer, is to love God with all of our heart, mind, soul, and strength. é para amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa In alma, other com todo o words, nosso our entendimento. primary calling in life, O nosso primeiro chamado na vida, in a human body from this earth, is to love God with all that we have. num corpo humano aqui nessa terra, é amar a Deus com tudo aquilo que nós somos. David settled that issue early in his life. Davi resolveu esse assunto na vida dele muito cedo.
David said, it doesn't matter what God has me do. Ele falou, não importa o que Deus quer que eu faça. He called what he did his assignments in life. Ele chamou o que ele fez como a sua tarefa da vida. This is the second thing he learned in his family home. Essa é a segunda coisa que ele aprendeu na casa da sua família. Whatever assignment I'm given to do, Qualquer tarefa que for dada para mim, I do wholeheartedly as if God is the one that gave me the assignment. eu faço de todo o coração, como se Deus tivesse me dado essa tarefa. If you have an identity set in God, Se você tem uma identidade firmada em Deus, you can believe that every assignment given to you comes from God. você pode acreditar que qualquer tarefa dada para você foi dada por Deus. Even the stinking sheep. Mesmo as ovelhas fedidas. Because it's good early in our life to take care of stinking sheep. Porque é muito bom cedo na nossa vida cuidar das ovelhas fedidas. It's good for us É bom para nós. to do the assignments that are hard. Fazer aquelas tarefas que são difíceis. It's good for us É bom para nós. to do the assignments where people resist us. Fazer tarefas onde as pessoas nos resistem. Because that's life. Porque é assim que é a vida. So what? E daí? Because our identity is not in our assignments. Porque a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos na tarefa que nos foi And this dada. was the lesson that God wanted to give to David. E essa era a lição que Deus queria dar a Davi. Davi, No matter what assignment I give you, não importa a tarefa que eu te der, do not get confused. não fique confuso. Your identity is in my relationship with you. A sua identidade está no meu relacionamento contigo. Your assignment is what you do because you love me. E a sua tarefa é aquilo que você faz porque você me ama. The day you confuse those two O dia que você confundir essas duas coisas, is the day you will lose your identity é o dia que você vai perder a sua identidade and life will begin to break. e a vida vai começar a quebrar. And we are filled, the old earth is filled with people, E a terra está cheia de pessoas, even in the church, mesmo na igreja, who confuse their identity before God que confundem a sua identidade diante de Deus with the assignment they've been given in life. com a tarefa que foi dada para eles nessa vida. Because we all have an assignment. Porque todos nós temos uma tarefa. Now, David's early assignment was to take care of the sheep. It was the lowest job in the house. A primeira tarefa de Davi era cuidar das ovelhas, era o trabalho mais baixo da casa. It's the equivalent of taking out the garbage all the time. É o equivalente de você levar o lixo para fora toda vez é você. It's stinking work. É um trabalho fedido, It's dirty work. é sujo, It's hard work. é difícil. Nobody wants to do it. Ninguém quer fazer. It's the lowest job of the house. É o trabalho mais baixo da casa. But David was able to take that job with joy Mas Davi tinha a habilidade de aceitar esse trabalho com alegria. because he never used his assignment to determine his identity. Porque ele nunca usou a sua tarefa para determinar a sua identidade. You see, when your identity is set in your relationship with God, Entenda, querido, que quando a sua identidade ela é firmada no teu relacionamento com Deus, when identity is built on God loves me and I love God, quando a identidade é construída em Deus me ama e eu amo a Deus, then I can do any job, any assignment, eu posso fazer qualquer trabalho, qualquer serviço. no matter how easy or how hard. Não importa quão fácil ou quão difícil. The day I came to understand this, O dia que eu entendi isso, my life changed. a minha vida mudou. Because you see, then we can see every assignment Porque então nós podemos ver que todas as tarefas as a gift from God são um presente de Deus for the purpose of forming my life, para formar a minha vida, a place from which to love God, um lugar onde eu amo a Deus, but it's never confusing me with who God says I am and who I believe God to be. mas nunca vai confundir com quem Deus
Deus diz que eu sou ou quem Ele me chamou para ser. The main verse that David set his heart with in this season, O principal versículo onde ele firmou o seu coração durante essa fase. well, we read it last night and talked about it last night. Nós lemos ontem à noite e conversamos a respeito dele. Psalm 27, verse 4. Salmo 27, versículo 4. I'm going to set my heart before God to behold the beauty of God. Eu vou colocar o meu coração diante de Deus para poder contemplar a sua beleza. That's the primary desire I have for my life. Esse é o primeiro desejo que eu tenho para minha vida. God loves me. Deus me ama. I love God. Eu amo a Deus. End of discussion. Acabou a discussão. There's nothing more to discuss. Não tem mais nada a ser discutido. When you and I are convinced that God loves us, Quando eu e você somos convencidos de que Deus nos ama and from our weak frame as a human being, we love Him back, e da nossa estrutura fraca nós conseguimos amar Ele de volta, in the same way He loves us, da mesma maneira que Ele nos ama, that's the place where we always see a problem. esse é o lugar onde nós sempre vemos um problema. We can't love Him back the way He loves us. Nós não conseguimos amar Ele do jeito que Ele nos ama. He's God, we're not. Ele é Deus e nós não. He's infinite, we are not. Ele é infinito, nós não. He is perfect, we are not. Ele é perfeito e nós não. But that's not what He's talking about. Mas não é disso que Ele está falando. He's not talking about volume of your love. Ele não está falando de volume do amor. He's talking about the desire of your love to give everything. Ele está falando do desejo do seu amor de entregar tudo. That you're wholehearted. Que você dá de todo o coração. And that your wholeheartedness is sincere. E que a sua disposição de todo o coração é sincera. Jesus chose the disciples Jesus escolheu os discípulos. not because they had so much to give Him. Não porque eles tinham muito para dar para Ele. He knew they only had a little bit. Ele sabia que eles só tinham um pouquinho. But He was willing to receive their little bit if it was sincere. Mas Ele estava disposto a receber esse pouquinho se fosse sincero. Because He knew what He could put into them Porque Ele sabia o que Ele podia colocar neles if their yes was sincere. se o sim deles fosse sincero. My friends, if your yes is sincere, Amado, se o seu sim for sincero, if your yes is wholehearted, se o seu sim for de todo o coração, even if it's a little bit, mesmo que seja pouquinho, He takes it and He enjoys it Ele recebe e Ele se alegra, because it's all that you have to porque give. é tudo que você tem para dar. And it's sincere. E é sincero. You see, He's the one that has everything to give. Ele é aquele que tem tudo para dar. And His desire to give is sincere. E o desejo dele de dar é sincero. That's how He's made us. É assim que Ele nos fez. To give all that we have, Para dar tudo que nós temos, no matter what that looks like, não importa quanto seja, and to give it sincerely. mas dá sinceramente. That's what His love is like. É assim que é o amor dele. And so David had this revelation. Então Davi teve essa revelação. God loves me. Deus me ama. He gives me a whole lot more than I deserve. Ele me dá muito mais do que eu mereço. He's God. He's got a whole lot to give me. Ele é Deus e Ele tem muito mais para me dar. But look at Him. Look how good He is. Mas olhe para Ele, olhe como Ele é bom. Because He takes the little that I have, Porque Ele pega o pouco que eu tenho. but He receives it because I give it with sincerity. E Ele recebe porque eu dou com sinceridade. So this is what sets our identity. E é isso que firma a nossa identidade. And then David understood Então Davi entendeu that this is the foundation of my identity. que esse é o fundamento da minha identidade. Therefore, I can take any assignment that He gives me, Então eu posso receber qualquer tarefa que Ele me der, because I know He's using that assignment to form and fashion my life. porque eu sei que Ele está usando aquela tarefa para formar e trabalhar na minha vida. And the wholehearted sincerity that I have for Him, E o coração completo da sinceridade que eu tenho com Ele, He wants people to touch that. Ele quer que as pessoas toquem isso. So He will take me and put me into an assignment, Então Ele me pega e me coloca numa tarefa, expecting me to be who I am, esperando que eu seja quem eu sou, even in the midst where nobody agrees with it, mesmo no meio onde ninguém concorda,
so that we become an earthly example of His godly perfection. Para que nós nos tornemos um exemplo terreno da sua perfeição divina. Our love for God is sincere, O nosso amor por Deus é sincero and it's all of our heart. e é de todo o coração. And we become a light in the darkness. Então nós nos tornamos uma luz nas trevas. And so we can, if our identity is set correctly, Então, se a nossa identidade for colocada corretamente, we can take any assignment, nós podemos fazer qualquer tarefa, regardless of how easy or hard, independente de ser fácil ou difícil, knowing that God has a plan for it in our lives. sabendo que Deus tem um plano nas nossas vidas. Now, that's the theory. Então, essa é a teoria. But what's the practice? Mas qual que é a prática? I don't know about you, but life sometimes can get hard. Eu não sei você, mas a vida às vezes fica complicada. It's easy to have a theory. É fácil ter uma teoria. The challenge that we have O desafio que nós is temos how do we walk that out when the pressure comes? é como é que a gente faz isso funcionar na hora que vem a pressão. Bethlehem was about establishing these two critical principles. Belém era o lugar onde foram estabelecidos esses dois princípios. His identity, A identidade dele. principle number 1. Princípio número 1. God loves me with all of his heart. Deus me ama com todo o seu coração. It's way more than I can give him. É muito mais do que eu posso dar para ele. But it's not about volume. Mas não estamos falando aqui de volume. It's about wholeheartedness and it's about sincerity. Nós estamos falando de todo o coração e de sinceridade. So the relationship is real. Então o relacionamento é real. He loves me, Ele me ama, I love him. eu amo ele. End of discussion. E acabou a discussão. As long as we hold to that understanding, E enquanto nós segurarmos esse entendimento, that's why he gives us an anointing. é aí que ele nos dá uma unção. Most people, when they get an anointing, A maior parte das pessoas, quando elas recebem uma unção, they're ready to start a website, elas estão prontas para fazer um website, they're writing books, ou escrever livros, they're releasing CDs, estão liberando, fazendo CDs, calling down power. chamando poder, When actually most of the reason, mas quando normalmente a maior parte dos motivos, I'm not saying we shouldn't do those things. eu não estou dizendo que nós não devemos fazer essas And I'm not coisas. saying he doesn't give us power in the Holy Spirit to heal the sick and so forth. E eu não estou dizendo que ele não nos dá poder para curar os enfermos e por aí But por the primary diante. way and the primary reason he anoints our life Mas a primeira motivo e a primeira razão que ele unge as nossas vidas is to give us his ability. é para dar para nós a habilidade dele. He gives us the anointing of his Holy Spirit Ele dá a unção do Espírito Santo dele so that we can hold to that identity in the next place, in the next assignment. para que nós possamos nos agarrar nesse lugar, nessa identidade, no próximo lugar e na próxima tarefa. Because he knows the next assignment is going to be hard. Porque ele sabe que a próxima tarefa vai ser difícil. So he gives us an increase of an anointing to love him in that new place. Então ele dá um aumento dessa unção para que nós possamos amá-lo nesse lugar. And that anointing is mostly that we don't give up and walk away. E a maior parte dessa unção é que nós não desistimos e não largamos tudo. Yet I've watched so many take that anointing and go and waste it on material worthless things. Eu já vi tantas pessoas receberem essa unção e gastarem em coisas materiais sem valor. One final thing, we'll look at a verse in 1 Samuel. Mais uma coisa, eu gostaria de olhar um versículo em 1 Samuel. It's verse 1. I want you to see God's perspective of David's lifestyle. É o versículo 1 do capítulo 16. Eu quero que você veja a perspectiva de Deus na tarefa que ele deu para Samuel. God has watched David live his life in secrecy. Deus viu Davi viver a sua vida em segredo. David is 8 of 8 sons. Davi é o oitavo de 8 filhos. We see about his brothers off fighting with Saul. Nós vemos os irmãos dele todos lutando com Davi, But the com Saul. moment we meet David, Mas no momento que nós encontramos Davi, God has sent Samuel to Bethlehem to anoint him as the next king. Deus mandou Samuel para ungir ele como o próximo rei. David wouldn't actually come to the throne of all of Israel until his early 30s. Então Davi não chegou até o trono, pelo menos até os seus 30 anos. So David had several years of training in the hands of God before he ascended the throne. Então Davi teve seu treinamento nas mãos de Deus antes que ele chegasse ao trono. This is God's school. Essa é a escola de Deus. I just want you to know, Eu quero que você saiba. if you sign up for God's Se school, você se matriculou na escola de Deus, it's not like man's school. não é igual à escola dos homens.
You're not very happy about Vocês não that. estão muito felizes com isso. What is man's school? Como é que é a escola dos homens? 1, 2, 3, maybe 4 years of ministry training 1, 2, 3, talvez 4 anos de treinamento de ministério. with many years of expectation of running in power and authority and healing the sick and raising the dead. Com muitos anos de expectativa de andar, de levantar os mortos e de abençoar os... What's God's school? Qual é a escola de Deus? 10 years, 10 anos, 20 years, 20 anos, 30 years, 30 anos, 50 years, 50 anos, 80 years. 80 anos. Now you're ready Agora você está pronto! for 3 or 4 years, Por 3 ou 4 anos, ending in a cross. terminar numa cruz. God prepares a human vessel in a completely different way that man does. Deus prepara um vaso humano completamente diferente do que o homem faz. David has been living his life in secrecy for about 17 years. Davi tinha vivido a sua vida 17 anos no secreto. When Samuel comes to the home to Quando anoint the Samuel next king, vem para casa para ungir o próximo rei, David is not even invited to the party. Davi não foi nem convidado para a festa. And Samuel goes through each one, E Samuel passa um por um. and God rejects them all. E Deus rejeita todos. And Samuel goes, "Gee, man, E Samuel fala: Jessé, Jesse, do you have any more sons?" Jessé, você tem mais filhos? "Yes, I've got one more." Ah, eu tenho mais um. And they look through the window of the house. E eles olham pela janela da casa. See, there he is out Olha lá, there tá vendo? Lá fora, ó. on the hill taking care of the sheep. Lá nas colinas, cuidando das And ovelhas. Samuel goes, "Well, bring him in." Aí o Samuel fala: então traz ele para cá. He wasn't even invited to the party. Ele não tinha nem sido convidado para a festa. Wow, you talk about family rejection. Você falar de rejeição da família? Anybody had an issue with family rejection? Here you go, right here. Alguém tem um problema com rejeição na família? Tá aqui o exemplo para você. Yeah. 1 Samuel 16, verse 1. 1 Samuel 16, versículo 1. See, if your identity is set in God, Se a sua identidade está firmada em Deus, then you know God's perspective on your life. então você sabe a perspectiva de Deus sobre a sua vida. And what man does or what he does not do will not move you. E o que o homem faz ou deixa de fazer não vai mover você. You won't look to men to set your identity and affirm it. Você não vai olhar para homens para firmar a tua identidade e afirmar a tua Look identidade. at God's affirmation of David's life. Mas olhe a afirmação de Deus sobre a vida de Davi. Verse 1. Versículo 1. Now the Lord said to Samuel, Então o Senhor disse a Samuel: "How long will you mourn for Saul, até quando você se entristecerá por causa de Saul? seeing I have rejected him from reigning over Israel? Já que eu o rejeitei como rei de Israel. Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite." Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Look at this phrase. Olhe essa frase. For I have provided for myself a king amongst his sons. Porque eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. What is God saying? O que Deus está dizendo? I have provided for myself. Eu provi para mim mesmo. The provision of David as king A provisão de Davi como rei was not first and foremost for the people, não foi primeiro para o povo. even though it was the people who asked for a king. Mesmo que o povo tivesse pedido por um rei. God's selection and God's choice A seleção e a escolha de Deus was a selection primarily for himself. foi uma seleção primeiro para ele mesmo. I have provided for myself a man. Eu provi para mim mesmo um homem. And when you have a revelation E quando você tem uma revelação that God has provided for himself your life, de que Deus proveu para ele mesmo a sua vida, that your life is a gift to God provided by himself que a for sua himself, vida é um presente de Deus para ele mesmo, you'll live a different way. você vai viver de uma maneira completamente When you diferente. see that God
Porque- God has given a gift to himself in your life. Quando você vê que Deus deu um presente para Ele mesmo com a sua It vida, will change the way that you live. vai mudar a forma que você vive. When you realize that the gift of your life Quando você percebe que o presente da sua vida was called forth so that God can experience you, foi trazido à tona para que Deus pudesse experimentar você, you'll live a different way. você vai viver de outra maneira. We need a revelation of this. Nós precisamos de uma revelação Because disso. when we get a revelation of this, Porque quando nós temos essa revelação, we won't go to men to try and get our identity. nós não vamos para os homens para tentar ter a nossa identidade. We'll go to God to get our identity. Nós vamos para Deus buscar a nossa identidade. Because we were born first and foremost Porque nós nascemos antes de qualquer coisa to be a gift to God para ser um presente para Deus, that He's provided que for Ele Himself. proveu para Ele mesmo. We need 10,000 leaders in this nation Nós precisamos de 10.000 líderes nessa nação who have this revelation. que tenham essa revelação. Then they can't be bought by money. E então eles não poderão ser comprados por dinheiro. They can't lose their way in sexual immorality. Eles não vão se perder em imoralidade sexual. They won't run when the pressure gets difficult. Eles não vão correr quando a pressão ficar forte. And that popcorn smells wonderful. E essa pipoca está cheirando maravilhosa. It does. I felt it. Não ia falar nada, né? Mas já que ele falou. Second season of David's life. A segunda fase da vida de Davi. David, we'll find this in 1 Samuel 17 to 1 Samuel 20. Você vai encontrar isso de 1 Samuel 17 até o capítulo 22. Chapters 17 to 20. Capítulos 17 ao 22. David is about 18 years of age, Davi tem aproximadamente 18 anos de and idade. he leaves this season at about 23. E ele sai dessa fase mais ou menos com 23. So give or take a little bit, it's about 5 months of his Então é life. mais, ou, 5 years é of mais his ou menos life. 5 anos da vida dele. David is called into the Gibeah, into the town of Gibeah, Davi é chamado para a cidade de Gibeá, because it is the throne of Saul, the king. porque é onde fica o trono do rei Saul. David was called to the throne room to be the captain of the armies of Israel. Davi foi chamado para a sala do trono para ser o capitão dos exércitos do rei de Israel. He was given this job as the leading captain or the leading general Ele foi dado esse serviço do capitão principal que vai levar tudo como general principal, because of his victory in battle against Goliath. por causa da vitória dele na guerra contra Golias. Now we know that story, so I'm not going to recount that story. Agora nós sabemos essa história, então não vou recontar ela. But the main purpose of this season in David's life Mas o maior propósito dessa fase da vida de Davi is to test his life with early success. é para testar a vida dele com sucesso precoce. Early success. Sucesso precoce. He's 18 years old, Ele tem 18 anos and he fights in a one-on-one combat with the greatest soldier from another army. e ele luta num combate de 1 a 1 com o maior soldado de outro exército. That soldier is bigger, Aquele soldado é maior, stronger, mais forte, better equipped, bem melhor equipado, trained for battle. treinado para a batalha. David has no armor. Davi não tem armadura, He's got a sling and 5 stones. ele tem um estilingue e 5 pedras. The only difference A única diferença is that David knew God and Goliath did not. é que Davi conhecia Deus e Golias não. So on the outside it looked like David was greatly outnumbered. Então, quem olhava de fora pensava, meu Deus, o Davi está muito perdido. But in the spirit it looked completely different. Mas no espiritual era completamente diferente. There was something in David that rose up inside of him. Existia algo em Davi que cresceu dentro dele. He recognized it as the Spirit of God. Ele reconheceu como o Espírito de Deus. And at great risk for his life, E aquele grande risco para a vida dele. he stepped out and defeated the enemies of God. Então ele deu um passo e ele derrotou os inimigos de Deus. The women began singing of his glory and his fame. As mulheres começaram a cantar da sua glória e da sua fama. The rewards that David was given were quite substantial.
As recompensas que Davi recebeu foram bem substanciais. He got to marry into the royal family. Ele casou para entrar na família real. That's good. Isso é bom. He didn't have to pay taxes. Ele não tinha mais que pagar Oh! imposto, meu Deus! And his whole family didn't have to pay taxes. E a família inteira dele não precisava mais pagar imposto. Oh, yeah. Oh, Senhor! That's really good. Isso é muito bom. Early success. Sucesso precoce. He was only 18. Ele só tinha 18 anos. He was only 18. Ele só tinha 18 anos. Men are tested. Women are tested. in Homens e early in life mulheres são testados muito cedo na sua vida. when they are given success. Quando eles são dados, quando é dado a eles o sucesso. What will they do with it? O que eles farão com isso? See, if your identity is set in God Veja, se a sua identidade está firmada em Deus and you get your identity from God, e você recebe a sua identidade de Deus, it won't change you. não vai mudar você. It's a victory. É uma vitória. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. But tomorrow will be a different day. Mas amanhã é outro dia. Tomorrow could be different. Amanhã pode ser diferente. Tomorrow the king could be jealous and angry and throw javelins at me. Amanhã o rei pode ficar brabo e com inveja e começar a jogar lanças em mim. But if your identity is in the victory, Mas se a sua identidade estiver na vitória, see, viu? I knew I was God's gift Eu sabia que eu tinha um dom de Deus. to you. Para você. That's different. É diferente. I am God's gift to him. Eu sou o presente de Deus para ele. That's different. É diferente. That's different. É diferente. When I want you to know how much of a gift I am to you, Quando eu quero que você saiba o tamanho do presente que eu sou para você, I've lost perspective. eu perdi a perspectiva. I got a little confusion in my mind. Eu tenho um pouco de confusão na minha cabeça. My pride mounts up like the highest mountain. O meu orgulho, ele é como a montanha mais alta. If your identity is in what you do, Se a tua identidade está no que você faz, not who you are to God. não em quem você é para Deus. But David didn't get confused. Davi não ficou confuso. Saul got confused. Saul ficou confuso. And so this became one of the most confusing moments of David's life. Então esse se tornou um dos momentos mais confusos da vida de Davi. He was the champion, Ele era um campeão, he was the general, ele era o general, he had integrity, ele tinha integridade, he could be trusted, ele podia ser confiado, but he wasn't trusted by his leaders. mas ele não era confiado pelos seus líderes. So they did difficult things to him. Então eles colocavam dificuldades para ele. He kept his heart clean from bitterness. Mas ele manteve o seu coração livre de amargura. The true test of early success. O verdadeiro teste do sucesso precoce. Can you keep your heart clean from pride and clean from bitterness? Será que você consegue manter o seu coração limpo de orgulho e limpo de amargura? I don't know about you. Eu não sei você. That is hard to do. Isso é muito difícil de fazer. I've watched many young people. Eu já vi muitos jovens, The moment they get an anointing or they have early success, a partir do momento que eles recebem uma unção ou um sucesso precoce, the very next day they're launching their global ministry. no dia seguinte eles já estão fazendo um ministério global. When actually the purpose and the reason God gave them that success Quando na verdade o propósito e a razão que Deus deu aquele sucesso is so that they can see that there needs to be vision in life. é para que eles possam entender que precisa haver visão para a vida, To cause us to step out in faith. para nos fazer dar passos de fé. And sometimes when we step out, we have to step off. E às vezes, quando você vai dar um passo de fé, ele é num lugar totalmente inseguro. You see, for every person that has a reason to live, Para qualquer pessoa que tiver um motivo para viver, inside of us is also a reason to die. dentro disso também há um motivo para morrer. That we will sell ourselves to the purposes of God Que nós vamos nos entregar aos propósitos de Deus. and not just live for those purposes, but possibly die for those E purposes. não só viver por esses propósitos, mas quem sabe morrer por esse propósito. We need to have those kinds of challenges. Nós precisamos ter esse tipo de desafio. They're part of our training. Eles são parte do nosso treinamento. But God is not expecting that we take the early success and walk away from Him. Deus não está esperando que nós tenhamos esse sucesso precoce e nos afastemos dele.
In the year 2010, at the House of Prayer, No ano de 2010, lá na casa de oração, the Lord visited our school. o Senhor visitou a nossa escola. We had an unusual increase of the Holy Spirit, Nós tivemos um crescimento inesperado do Espírito Santo. hundreds of healings, Centenas de curas, hundreds of salvations and centenas baptisms. de salvação e batismos. As it came, it also left. Do mesmo jeito que veio, foi embora. And here we are now, about 5 years later, E agora nós estamos aqui, 5 anos depois, mais ou menos. and the men and women that held to their identity in Christ E as mulheres e homens que se seguraram na identidade deles em Cristo, didn't get confused. não ficaram confusos. They're okay. Eles estão bem. They've been through some pretty tough situations, Passaram por situações bem complicadas, but they're deep in God and they're deep in love with God. mas eles estão profundo em Deus e profundamente apaixonados por Deus. But to those who did not guard their identity Mas aqueles que não guardaram a sua identidade and used that 11 months to launch their global ministry, e usaram aqueles 11 meses para poder fazer decolar o seu ministério global, listen to me. escute o que eu estou falando. Many of them did that, Muitos fizeram isso and not one of them is walking with God today. e nenhum desses está andando com Deus hoje. I say that to our disappointment. Eu digo isso para nossa decepção, But they were warned, mas eles foram avisados, encouraged not to, encorajados a não fazer, but the power was too addictive. mas o poder era muito viciante. The ability to operate in power addicted them. A possibilidade de andar em poder viciou eles. The addiction to the shouts of the crowd. O vício dos gritos da multidão, That as they would touch people, people would respond and react and have manifestations. que quando eles tocavam as pessoas respondiam e tinham manifestações, And they got addicted to the power e eles ficaram viciados no poder and forgot who they were. e esqueceram quem eles eram. God wants us to walk in power Deus quer que nós andemos em poder and never forget who we are. e nunca esqueçamos quem nós somos. In this season of Gibeah, Nessa fase de Gibeá, David is very confused. Davi estava muito confuso. And eventually, because of the way Saul treats him, E eventualmente, por causa da forma que Saul trata ele, I mean, there's so much that can be said about, I'm just giving you the overview. tem tantas coisas que pode ser dito, mas eu estou dando só um geral para vocês. David has to run for his life. Davi tem que correr para salvar a vida dele. And he, as we see in 1 Samuel, starting in chapter 21, E aqui nós vemos em 1 Samuel, começando no capítulo 21. so chapter 21 to 31, Então, do 21 até o 31, we see the cave season. nós vemos a fase da caverna. It's called the Adullam Cave. É chamada Caverna de Adulão. David is about 23 years old until about 30 years of age. Aproximadamente dos 23 aos 30 anos de idade. This is a very dark and difficult season. É uma fase muito escura e muito difícil para David Davi. goes from a season of experiencing early success Davi sai de um lugar onde ele experimentou um sucesso precoce, into a season where he's being hunted like an animal. numa fase aonde ele passa a ser caçado como um animal. So he's no longer being trained by the praise and the success of men. Então ele não está mais sendo treinado pelo louvor dos homens e pelo sucesso. Now he's facing an assignment of hardship and difficulty. Agora ele está enfrentando um tempo de dificuldade e de muita dor. He's hated by the king. Ele é odiado pelo rei. The king has hired 3,000 soldiers to hunt David down and kill him on sight. O rei contratou 3.000 soldados para procurar Davi, caçar ele e matar. As we read through the story in 1 Samuel, E à medida que nós lemos a história de 1 Samuel, on 2 separate occasions, em 2 lugares diferentes, David is on one side of the mountain, Davi está em um lado da montanha and Saul and his armies are on the other side of the mountain. e Saul e o seu exército estão do outro lado da montanha. David knows this, Davi sabe disso, Saul does not. Saul não sabe On disso. one occasion, David had access to Saul's life to kill him Em uma ocasião, Davi tem acesso à vida de Saul para matar ele, in order to end the season that he was in. para poder acabar com a fase que ele estava vivendo. My friends, beware of this. Queridos, prestem atenção nisso. Oh, Jesus.
The Adullam season is so difficult A fase de Adulão, ela é tão difícil, because you're always offered an opportunity to end it in your own strength. porque você sempre é oferecido uma oportunidade de acabar com aquilo na sua própria força. The pain of the season is so great. A dor daquela fase, ela é tão grande. But if you end the season yourself in your own strength, Mas se você acabar com essa fase na sua própria força, then for the rest of your life, então para o resto da sua vida, you'll have to be your own strength. você vai ter que agir e viver pela You'll tua have própria to be your força. own source. Você vai ter que ser a sua própria fonte. You'll have to be your own protector. Você vai ter que ser o seu próprio protetor. This is the season, the most difficult in David's life to this Essa é a time. fase mais difícil para Davi até esse He had to tempo. cry out for deliverance Ele teve que clamar por livramento, because we're allowed to cry out for porque nós deliverance. podemos clamar por livramento And we should cry out for e nós deliverance. devemos clamar por livramento, But knowing this one thing, mas sabendo disso, we don't get deliverance until God says the time is done. nós não recebemos livramento até que Deus disse: esse tempo acabou. Not until He's finished with us. Não até que Ele termine conosco. And like you know, E como você sabe, the season probably will change your heart first before the circumstances get a changed. fase vai primeiro mudar o seu coração e depois as circunstâncias vão ser mudadas. Doesn't it? Não é verdade? Meu Deus. Meu Deus. When you're in a season where you're locked in with God Quando você está numa fase onde você está travado, segurando em Deus, and He is forming your life e Ele está formando a sua vida, and He's using hardship and difficulty e Ele está usando dificuldades e hardship, dificuldades e tempos difíceis. Sorry. No, you're fine. That is a very hard season. É uma fase muito difícil. What's the Lord putting into our hearts? O que Deus está colocando no nosso coração? I don't know everything about this season. Eu não sei tudo a respeito dessa fase. I've had one Adullam season of my own. Eu tive uma fase de Adulão na minha vida. It was hard. Foi bem difícil. 7 years in Poland. 7 anos na Polônia. The people were very good to me, As pessoas eram muito boas para mim. but I was so confused. Mas eu estava tão confuso. Everything I touched seems to break. Tudo que eu tocava desmoronava. God was after my identity. Deus estava atrás da minha identidade. My daughter just about died. A minha filha quase morreu. We walked through a season, I call it the valley of the shadow of death. Nós andamos por uma fase que eu chamo de a fase da sombra, do vale da sombra da morte. During those 5 months, Durante esses 5 meses, 2 times we were by her bed. 2 vezes nós estávamos do lado da cama dela, Thinking that she would not survive the night. pensando que ela não sobreviveria aquela noite. It was tough. Foi difícil. I'd lay hands on her Eu colocava a mão sobre ela and she'd get sicker. e ela ficava mais doente ainda. During that season, Durante aquela fase, I had a dream. eu tive um sonho. It was like the Lord was this close, face to face with me. Era como o Senhor estivesse perto assim, face a face comigo. And he was very stern with me. E Ele foi muito firme comigo. My heart was very close Meu coração estava muito fechado to giving up. para desistir. And he said, I am the God who heals. E Ele dizia: eu sou o Deus que cura. I command you Eu ordeno the next 12 weeks, que pelas próximas 12 semanas teach about Jehovah Rapha, the God who heals his people. ensine sobre Jeová Rafa, o Deus que cura as pessoas. Eu falava, And so I did it. e então eu fiz. And the people E as pessoas started laying hands on the sick. começaram a colocar a mão sobre os doentes. We had miraculous healings. E nós tivemos milagres muito grandes em cura. I'd lay hands on people. Eu colocava a mão nas pessoas. They would get sicker. E eles ficavam mais doentes. So I invite the people over, come pray for my daughter. Então eu convidava as pessoas, por favor, venham orar pela minha filha. And they would come over and lay hands on her. Então eles vinham e colocavam a mão sobre ela. And she would get sicker. E ela ficava mais doente. And they'd walk away so depressed. E eles saíam tão deprimidos dali. Maybe I don't know how to heal. I don't. Talvez eu não saiba, eu não sei. We were in God's school.
Nós estávamos na escola de Deus. What is going on? O que está acontecendo? And I remember the day that it broke. E eu lembro do dia que rompeu. We had the breakthrough. Nós tivemos o rompimento. And the issue was real simple. E a questão era muito simples. The issue was real simple. A questão era muito simples. Would I still follow God if He took her life? Se eu ainda seguiria a Deus se Ele tirasse a vida dela. And in that moment, I realized what my issue was. E naquela hora eu percebi qual era a minha questão. And so, with fear and great trembling, Então, com temor e tremor, I put my daughter on the altar of God. eu coloquei a minha filha no altar de Deus. And with very trembling voice, E com uma voz muito trêmula, I said, Lord, hear my prayer right now. eu falei: Senhor, ouve a minha oração agora. Whether you take her or leave her, Se o Senhor levar ela ou deixar you ela, gave her to us anyways. você deu ela para nós de qualquer She forma. belongs to you, Ela pertence a ti, but I will never walk away from you, mas eu nunca vou me afastar de você. no matter what you do. Não importa o que você faça. My friends, Amados, well, to end the story, God healed her. para terminar a história, Deus curou ela. Not that night. Não naquela noite. He took 3 more months. Levou mais 3 meses. But I had my breakthrough that night. Mas eu tive o meu romper naquela noite. That night, the cave of Adullam no longer had pressure on my life. Naquela noite, a caverna de Adulão parou de ter força na minha vida. Because my identity was not in my fatherhood. Porque a minha identidade não estava na minha paternidade. My identity was in the God that I loved. Mas a minha identidade estava no Deus que eu amava. One of the greatest crises our family has ever faced. As maiores crises, foi a maior crise que a nossa família já passou. What was God trying to train in David? O que Deus estava tentando treinar em Davi? David, here's the principle. Davi, aqui está o princípio. Safety is being with me where I am. Segurança é estar comigo aonde eu estou. Say that. Diga isso, por favor. Safety Segurança é estar comigo aonde eu estou, not where your enemy is not. não aonde o seu inimigo não está. David was constantly running from his enemy. Davi estava constantemente correndo do seu inimigo. If I get distance from my enemy, I will be safe. Se eu estiver distante do meu inimigo, eu vou estar seguro. God was saying to David, Mas Deus estava dizendo para Davi: no, 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 no. não, 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 não. Safety is where I am, Segurança é onde eu estou, not where your enemy is not. não aonde o seu inimigo não está. And if I am standing here E se eu estou aqui and your enemy is standing there, e o seu inimigo está aqui, you are safe right here, você está seguro aqui, not over here. não aqui. Whoa. My friends, how many times do we run from our enemy to get distance? Amado, quantas vezes nós corremos do nosso inimigo para ter uma distância, Thinking we will be safe. achando que vamos estar seguros. When God is saying, hey, are you with me or not? E o Deus está dizendo: ei, você está comigo ou não? Am I your God or not? Eu sou o seu Deus ou não? Why are you running? Por que você está correndo? Run if I'm running. Corra se eu correr. But if I'm standing right Mas se here eu estou aqui and your enemy is right e o there, seu inimigo está ali, then you are safe right here. então você está seguro aqui. My friends, Amados, oh, that's hard. isso é difícil. It's hard to stand face to face with your enemy. É difícil você ficar ali cara a cara com o inimigo. I said, Lord, I don't even know how to do that. E eu falava: Deus, eu não sei nem como é que eu faço He isso. said, it's because your posture is all wrong. Mas ele falou: é porque a sua postura está errada. I would be standing with God, Eu estava junto com Deus, but looking into the eyes of my enemy. mas olhando nos olhos do meu inimigo. He said, no wonder you're afraid. Ele falou assim: não é de se imaginar que você está com medo. You're looking into his eyes. Você está olhando nos olhos dele. Turn your back to him. Vire as costas para ele. Stand there with me Fique ali and comigo. look into my E eyes. olhe nos meus The olhos. fear will disappear. E o medo vai I desaparecer. said, but Lord, I'm turning my back to him. Mas eu disse: Deus, eu estou virando as costas para ele. He says, well, Ele falou: então,
You have to take the risk Você vai ter que se arriscar. that I'm going to protect your back. Que eu vou proteger as suas costas. Psalm 57 Salmo 57. was a psalm that David wrote when he was in the cave. Foi um salmo que Davi escreveu quando ele estava na caverna. One of the funny stories from this season Uma das histórias engraçadas dessa is situação that the first time that David had a chance to kill Saul, é que a primeira vez que Davi teve a chance de matar Davi, you go find it. It says it right in the Bible. você pode procurar, tá escrito na Bíblia isso. David's in the cave. Davi está na caverna. They see Saul coming into the cave. Eles veem Saul entrando na caverna. So he retreats deeper into the cave Então ele se afasta mais para dentro da caverna, where Saul can't see him. onde Saul não consegue enxergar. And Saul pees on the rock that David slept on the night Então before. Saul vai e faz xixi na pedra aonde Davi dormiu a noite anterior. It says it right in the Bible. Está escrito aqui na Bíblia. Saul relieved himself. Saul se aliviou. That's a nice way of saying he peed on his rock. Isso é uma forma agradável de se dizer, ele fez xixi na pedra. That's how bad it got. É tão mal assim que ficou. What would you think O que você acha? if you're in a tough situation, Você está numa situação difícil, it's like you're down on the ground, é como se estivesse no chão, and it's not like somebody's offering you a hand to help you up, e não é que alguém está estendendo a mão para te ajudar a levantar. but they come, hi, how you doing? And Eles they vêm e give you a falam couple assim, of ei, aí kicks. como é que você está? E te dá 2 chutes. They kick you more. E aí chuta mais. Psalm 57 O Salmo 57 is David's breakthrough moment, é o romper de Davi, where he gets a perspective of the cave. onde ele tem uma perspectiva da caverna. Listen to his words. Escute as palavras dele. He says, be merciful to me, O God, be merciful. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. You see, here's the breakthrough moment. My soul trusts in you. E aqui está o romper, pois em ti a minha alma se refugia. Okay, I get it. Tá bom, eu entendi. You're my protector. Você é o meu protetor. My soul trusts in you. A minha alma confia em você. Now look what he says. Agora olha o que ele diz. And in the shadow of your wings I will take refuge E eu me refugiarei sob a sombra das suas asas, until these calamities pass by me. até que passe o perigo. When you have a breakthrough moment, Quando você tem um momento de romper, it's because you've trusted God and thrown yourself upon God. é porque você confiou em Deus e você se jogou nele. And he opens our eyes E ele abre os nossos olhos to his perspective. para a perspectiva dele. David was in a cave, Davi estava numa caverna, under the shadows of the cave, debaixo da sombra da caverna. the literal place where he was at. O lugar literal aonde ele It was estava. rock, it was hard, it was dry. Era pedra, era seco e era duro. But the perspective that he chose to take, Mas a perspectiva que ele escolheu ter I will live under the shadow of your wings é que eu vou viver debaixo da sombra das suas asas, until this season passes. até que essa fase chegue no final. When he prayed that prayer in Psalm 27, E quando ele orou aquela oração no Salmo 27, he still had 3 more years to go. ele ainda tinha mais 3 anos para continuar nessa fase. He had his breakthrough in year number 4. Ele teve o seu romper no ano número 4. And from that moment on, E daquele momento em diante, his sins decreased. His sins decreased os pecados dele diminuíram, because in this season he lied a lot. porque naquela fase ele tinha mentido muito. He went into enemy territory Ele entrou no território do inimigo to get distance from his enemy. para estar mais distante do seu inimigo. So he went to the Philistine territory Então ele foi para o território filisteu to get distance from Saul. para ter distância de Saul. They recognized him in Philistine territory because he had killed Goliath. Eles reconheceram ele dentre os filisteus porque foi ele que matou Golias. Do you see that? Entendeu? That kind of thinking is messed up. Esse tipo de pensamento é fora da casinha. You kill the champion of Você- the nation and you run to them. Você mata o campeão da nação e corre para eles. What do you think they're going to do? O que eles vão fazer? And they go, "Oh,
isn't this David that killed our Goliath? Aí eles falam assim, não é esse o Davi que matou o nosso He Golias? goes, oh my God, what Aí have ele I fala, done? meu Deus, o que eu fiz? And so he pretends to be a lunatic, a crazy man. Então ele faz de conta que ele é um louco. And the king says, don't I already have enough crazy people? Get him out of here. E aí o rei fala, eu já não tenho muita gente louca aqui, tira ele daqui. Yeah, well, Fazer o quê? David has his breakthrough. Davi tem o seu romper. It changes his heart perspective Muda a perspectiva do seu coração. long before it changes his circumstances. Muito antes de mudar a sua circunstância. Well, my time is just about up. Meu tempo está acabando. And I've got 2 more seasons to E eu go. tenho mais 2 fases para passar. David comes out of the Just go. cave. Vocês liberam ele para ir mais um pouquinho? Hoje passar um pouquinho? David comes out of the cave. Yeah, David comes out of the cave Davi sai da caverna because Saul is killed in a battle. porque Saul foi morto numa batalha. And David is not immediately crowned king over all of Israel. E Davi não é imediatamente coroado como rei sobre Israel. He asks God, what should I do? Ele pergunta para Deus, o que eu devo fazer? Very wise. Muito sábio. And so the Lord sends him to Hebron. Então Deus manda ele para Hebron. Hebron is his next season. Hebron é a sua próxima fase. It begins in 2 Samuel chapter 2 Começa em 2 Samuel, capítulo 2. and goes to about 2 Samuel chapter 5. E vai até o capítulo 5. David is 7 years in this season, Davi fica 7 anos nessa fase. from the age of about 30 to 37. Aproximadamente dos 30 aos 37. This is the second time that David is anointed in his life, É a segunda vez que Davi é ungido na sua vida. but he's anointed as king over the tribe of Judah, his tribe. Mas ele é ungido como rei sobre a tribo de Judá, que é a tribo dele. This is a season where David is blessed with partial fulfillment of his destiny. Essa é a fase onde Davi é abençoado com parte da sua herança, do cumprimento do seu destino. He was anointed by Saul in his hometown, Ele foi ungido por Samuel na sua cidade, told he would be king over all of Israel. que disse que ele seria rei sobre todo Israel. He comes out of the cave, Ele sai da caverna, asks God, what should I do? pergunta para Deus o que eu devo fazer. God sends him to Hebron. Deus manda ele para Hebron. So that was God's choice. Então essa foi a escolha de Deus. Had David tried to take the throne Se Davi tivesse tentado tomar o trono, and it wasn't God's choice, não era a escolha de Deus. then he would have had to protect himself. Então ele teria que se proteger. So all along the way we learn from David. Então durante todo o caminho nós aprendemos com Davi. In each transition, Em cada transição, you take God's leadership, você toma a liderança de Deus. you go where he tells you to go, Você vai aonde Ele diz que você deve ir. you do what he tells you to do. Você faz o que Ele diz que você deve And fazer. if you live that way, E se você viver dessa forma, then you should expect the protection of God, então você deve esperar a proteção de the Deus, provision of a God, provisão de the Deus, grace of God, a graça de Deus, to be who you are in para that ser place. quem você é naquele lugar. But if you go to a place of your own choosing, Mas se você vai para um lugar que você mesmo escolher, apart from God's will and wisdom for your life, longe da vontade de Deus e da sabedoria dele para a sua vida, try to fulfill all the prophecies in your own strength. tentando cumprir todas as promessas na sua própria força, Try to fulfill your destiny in your own strength. tentando cumprir o seu destino na sua própria força, You will have to provide for yourself. você terá que prover para você mesmo. So David doesn't assume that God is now going to anoint him over all the nation. Então Davi não presume que Deus vai ungir ele como rei sobre toda a nação. He asks God, what should I do? Ele pergunta para Deus o que eu devo fazer. God sends him to Hebron. E Deus manda ele para Hebron. While he's in Hebron, Enquanto ele está em Hebron, a civil war breaks out. uma guerra civil acontece. His tribe fights against other tribes. A tribo dele começa a lutar contra outras tribos. The blood flows deeply, O sangue corre fortemente. which demonstrates to us that though David was ready to be king,
Que isso demonstra para nós que mesmo que Davi estivesse pronto para ser rei, but his men were not ready to be king's guards and king's soldiers. os homens que estavam com ele não estavam prontos para serem soldados do rei. They were still thinking like cavemen. Eles ainda pensavam como homem das cavernas. Though David had found great security Apesar de Davi ter encontrado grande segurança and taught them e to be secure, ensinado eles a serem seguros, they had not learned the lesson yet. eles ainda não tinham aprendido a lição. And so God put David in Hebron, Então Deus coloca Davi em Hebron, not because David wasn't ready, não porque Davi não estava pronto, but because his men were not ready. mas porque os homens dele não estavam prontos. One of the greatest tests Um dos maiores testes for a community of people para uma comunidade de pessoas is when the pastor's ready, é quando o pastor está pronto, but the people are not ready. mas as pessoas não estão prontas. Because the pastor's ready to go, Porque o pastor está pronto para ir. and the people are going, "Whoa, E as wait a pessoas minute." falam, ei, peraí. Great civil war breaks out. Grande guerra civil acontece. I've watched many churches cast away their pastors Eu já vi muitas igrejas mandar embora o pastor because of civil war. por causa de guerra civil. Civil war is not nice. Guerra civil não é legal. David is anointed a second time Davi é ungido uma segunda vez to give him the grace to be who he is in that season. para dar a graça para ser quem ele precisa ser naquela fase, While his people were going crazy. enquanto o povo dele está enlouquecido. Yeah. The last season A última fase is when he is anointed a third time. é quando ele é ungido a terceira vez. He's about 37 years old, Ele tem aproximadamente 37 anos and he becomes king over all of Israel. e ele se torna rei sobre Israel. Most of the time when we look at something like this, A maioria das vezes quando nós olhamos para isso, he's achieved his destiny. a gente fala, ele chegou no seu destino. We go, yes! Vai, yes! He becomes the king of Israel and chooses Jerusalem as his capital. Ele se torna o rei de Israel e escolhe Jerusalém como a sua capital. This is the anointing by God's grace Essa é a unção da graça de Deus to conquer God's enemies. para conquistar os inimigos de Deus. But my friends, out of all 5 seasons, Mas amigos, de todas essas 5 fases, this is the most difficult essa é a mais difícil and the most treacherous. e a mais ameaçadora. David's greatest victories As maiores vitórias de Davi and his worst sins e os seus piores pecados are in this season. estão nessa fase. His greatest victories As suas maiores vitórias and his worst sins. e o seu pior pecado. It is a treacherous season. É uma situação, é uma fase muito ameaçadora. The thing that we learned from this season in David's life, O que nós aprendemos da vida de Davi nessa fase, to him who much is given, que aquele a quem muito é dado, much is expected. muito é requerido. The more you're given, Quanto mais é dado para você, the greater accountability before God. mais contas você vai precisar prestar a Deus. One wrong decision. Uma decisão errada. Think of this one. Pense nessa aqui. David gets all stirred up, Davi fica todo nervoso. and so he starts to number his army. Então ele começa a contar o seu exército. There's only one time you numbered your army. Só existe uma vez que você conta o seu exército. That's when God told you to number the army. Quando Deus manda você contar o seu exército. If you did it of your own accord, Se você faz da sua própria força, it was a sin in the eyes of God. é um pecado aos olhos de Deus. I'm your God, I will protect you. Eu sou o seu Deus, eu vou proteger você. It doesn't matter how many men you have. Não importa quantos homens você tem. And it was the first time in David's life E foi a primeira vez na vida de Davi that he of his own decision numbered his soldiers. que ele da sua própria decisão contou os seus And soldados. so God said, okay, here's your choice. Então Deus disse, tá bom, aqui está a sua escolha. 3 options. 3 opções. Option number 1, Opção número 1, you get me.
você me encara. and I'm going to judge you. E eu vou julgar você. Number 2, Opção número 2. I'm going to send the Philistines against you. Eu vou mandar os filisteus contra você. Or number 3, Ou opção número I will 3. send a great plague. Eu vou mandar uma praga. Which would you like? Qual que você prefere? Oh, Ah, judgment's coming. julgamento. If I give myself to God, at least He's merciful. Ele disse: se eu me entregar para Deus, pelo menos Ele é misericordioso. If I say my enemies, they may not be as merciful as God is. Se eu me entregar para os meus inimigos, talvez eles não sejam tão misericordiosos quanto Deus. God, I'm so sorry, I'm so sorry. Deus, desculpa, desculpa, desculpa. Okay, I'll take you. Tá bom, eu encaro você. And God comes, E Deus vem. and 70,000 men die. E 70.000 homens morrem. 70,000 homes, 70.000 casas, fathers, pais, sons, filhos lost to their homes. perderam nas suas casas. And David was to understand E Davi precisava entender this was the mercy of God. que essa era a misericórdia de Deus. My friends, Amados, to him who much is given, para aquele a quem muito é dado, much is required. muito é requerido. David made one wrong decision, Davi tomou uma decisão errada and it cost him 70,000 men. e custou para ele 70.000 homens. I wonder what the women of Israel were thinking that night Eu imagino que as mulheres de Israel estavam pensando naquela as they were noite, left with their children and no husband. quando elas foram deixadas com suas crianças sem um marido. I wonder if from the balcony of David's palace he could hear the weeping of the women. Eu imagino se da sacada do palácio de Davi ele podia ouvir aquelas mulheres lamentando. How could he face them again? Como ele poderia encarar aquele povo de How was novo? he able to walk without shame on him? Como ele poderia andar sem vergonha sobre ele? Yet it tells us Isso ainda nos diz that he went into the tabernacle que ele foi para o tabernáculo and he laid his heart before God. e ele colocou o seu coração diante de Deus. He said, God, I know you still love me. E ele disse: Deus, eu sei que o Senhor ainda me ama. This is a great evil thing that I've done, Isso foi um grande mal que eu fiz, but I know your mercy is still towards me. mas eu sei que a tua misericórdia ainda é por mim. Restore your mercy to my life. Restaura a tua misericórdia à minha vida. My friends, Amados, this was a treacherous season. foi uma fase ameaçadora. David made many mistakes, Davi cometeu muitos erros, but the greatest thing that he ever did mas a maior coisa que ele fez is he brought the nation into the basic lifestyle that he had. é que ele trouxe a nação ao estilo de vida básico que ele tinha. The same lifestyle that we saw in Psalm 27. O mesmo estilo de vida que a gente vê no Salmo 27. David made a tent Davi fez uma tenda. about the size of this room. Uma tenda mais ou menos do tamanho dessa sala. And he put the Ark of the Covenant in the center of the room. E ele colocou a Arca da Aliança no centro dessa sala, He dessa tenda. covered it over. Ele cobriu. And he stationed around the ark singers and musicians. E ele colocou ao redor da arca cantores e músicos. And they sang to the ark 24 hours a day, 7 days a week. E eles cantaram para a arca 7 dias por semana, 24 horas por dia. And then it tells us that he put scribes in the corners E diz que ele colocou escribas nos cantos, who would write down the songs that the singers were singing. que escreviam as canções que os cantores cantavam. It tells us that David would come into the tent E nos diz que Davi entrava na tenda. and he would stand before the ark and lift his hand in E ele se worship. colocava diante da arca e ele levantava suas mãos em adoração. That he would often deliver psalms to the scribes Que normalmente ele liberava canções para os escribas, so that they would be recorded. para que elas pudessem ser escritas. What he had learned on the hills of Bethlehem all alone. O que ele tinha aprendido sozinho nas colinas de Belém. The reason why God selected him and chose him. A razão pela qual Deus escolheu e trouxe ele. Now as a king, he was bringing the nation into it. Agora, como um rei, ele trouxe a nação toda para It isso. wasn't just his value now. Não era só um valor dele agora. And he sang before the ark day
day after day. E ele cantava diante da arca dia após dia. And it tells us that he would go out and have victory against his enemies. E diz que ele saía e ele tinha vitória sobre os seus inimigos. When he set this as his primary preoccupation, Quando ele colocou isso como a sua preocupação primária, the nation prospered. a nação prosperou. And when he sought his own comfort, E quando ele buscou o seu próprio conforto, the nation struggled. a nação sucumbiu. David was a man after God's own heart, we're told. Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Well, let's finish. Vamos terminar. Turn to Psalm 34. Abra no Salmo 34. In the Adullam season, Na fase de Adulão, the season of the cave, na fase da caverna, David entered that season with a very tender spirit. Davi entrou nessa fase com um espírito muito doce. And the principles that we learn from Psalm 34, E os princípios que nós aprendemos do Salmo 34, he taught to his men when they were in the cave. ele ensinou os seus homens quando estavam na caverna. And the thing that happened as he made his tent E o que aconteceu quando ele criou a tenda is that he delivered to the singers and musicians é que ele songs. entregou para os cantores e para os músicos músicas. Psalm 34 was one of those songs he gave to them. O Salmo 34 foi uma das canções que ele deu para eles. He wrote it earlier Ele escreveu antes, as he was entering into the cave. quando ele estava entrando na caverna, But he still took this psalm and delivered it into the hands of the singers and musicians. mas ele ainda pegou essa canção, esse salmo e entregou na mão dos músicos e We're dos just going to look at a cantores. couple of verses. E eu quero ler alguns versículos. Verse number 1. Versículo número 1. I will bless the Lord at all times. Bendirei o Senhor o tempo todo. Remember, he wrote this psalm in the cave. Lembre, ele escreveu essa canção na caverna. I'm going to bless the Lord at all times. Eu vou bendizer ao Senhor o tempo todo. Everybody say at all times. Todos dizem o tempo todo. O tempo todo. Okay. His praise shall continually be in my mouth. Os meus lábios sempre o louvarão. My soul shall make its boast in the Lord. A minha alma se gloriará no Senhor. The humble shall hear of it and be glad. Os oprimidos ouvirão e se alegrarão. Come, join me, magnify the Lord with me. Venham, proclamem a grandeza do Senhor comigo. And let us exalt his name together. Juntos exaltemos o seu nome. I sought the Lord and he heard me. Eu busquei o Senhor e ele me respondeu. And he delivered me from all my fears. E ele me livrou de todos os meus temores. But look at verse 5. Mas olha o versículo 5. Describing David and all the men that came to join him. Descrevendo Davi e todos os homens que se juntaram a ele. Because 1 Samuel 21 says these words in the opening verses. Porque 1 Samuel no versículo 1 Samuel 21. 1 Samuel capítulo 21. In the first few verses. Nos primeiros versículos It says that everyone that came to David, diz que todos que vieram a Davi, they were in debt. eles estavam endividados, They were discouraged. estavam desanimados And they were discontented with e eles life. estavam descontentes com a vida. Well, that's quite a happy group. É um grupo bem alegre. They had a lot to offer. Eles tinham bastante para dar. They were in debt. Eles estavam endividados, They were discouraged. estavam desanimados And they were discontented with e life. estavam descontentes com a vida. Woo! Uhul! Praise the Lord. Glória a Deus! Yeah, bring them on. Traz a galera. But as they came to David Mas quando eles vieram a Davi, in the cave, na caverna, he delivers to them in the cave ele this song. entrega para eles na caverna essa canção. He taught them to magnify the Lord with him. Ele ensina eles a magnificarem a Deus com ele. We're going to set our eyes and behold the beauty of God. Nós vamos colocar os nossos olhos e vamos enxergar a beleza de Deus. Look what it says in verse 5. Olha o que diz no versículo 5. That when they look to him, when they look to God, Que os que olham para ele, olham para Deus. their faces became radiant Diz que os seus rostos estão radiantes de alegria. and shame was removed. E a vergonha foi removida. My friends, Amados, do you know what God did for David in the cave? sabe o que Deus fez por Davi na caverna? He stood next to him
Ele ficou do lado dele, received his worship, recebeu a adoração, made his face radiant, fez a face dele ser radiante and removed shame from his life. e removeu a vergonha da sua vida. Let me ask you a question. Posso te fazer uma pergunta? If God were to remove shame from your life tonight, Se Deus removesse a vergonha da sua vida nessa noite, all the things that you're ashamed of, todas as coisas das quais você se envergonha, and all the things done to you that make you ashamed, e todas as coisas que foram feitas para você que você se envergonha. if you were able to walk out of this place Se você pudesse sair desse lugar so secure in the love of God tão seguro do amor de Deus, that the shame was gone, que a vergonha fosse embora, I guarantee you, eu garanto para você you would pay any price. que você pagaria o preço que fosse. You would go to any length or any cost, Você iria a qualquer distância, por qualquer custo, even just to spend one day without shame. para poder gastar um dia sem vergonha. And yet, at the cross of Jesus Christ, Mas ainda na cruz de Jesus Cristo, He took shame to the cross. Ele levou vergonha para a cruz. He bore our shame, Ele carregou a nossa vergonha. allowed Himself to be nailed there, Se permitiu ser crucificado e pregado lá, to take all the shame that we would ever experience. para tirar toda a vergonha que nós experimentamos. There's absolutely no reason for you to carry shame out of this place tonight. Então não há nenhum motivo para você carregar vergonha para fora desse lugar. Maybe you're discouraged. Talvez você esteja desencorajado. Maybe you're in debt. Talvez você esteja endividado. Maybe you're discontented. Talvez você esteja descontente. But we need to lift our eyes a little higher. Mas nós precisamos levantar os nossos olhos mais alto. Let the light of the face of God Deixar a luz do rosto de Deus remove the shame. remover a vergonha, Set our identity firmar a nossa identidade and remove the confusion. e remover a confusão. I need somebody that knows what they're doing with a guitar. Just the acoustic guitar. Só please. a guitarra, só pode vir, Muri. Só o violão. Pode tocar, vem tocar o violão. Só. Pastor, Pastor, are you a pastor? você é pastor? Just stand there. Just stand Pode there. ficar it's só fine. no seu Are lugar de pé, you só de married? pé. Yeah, you can stand up. Os dois, por favor, fiquem em pé. Yeah. I see the heart of David in you. Eu vejo o coração de Davi em você. I think you're a musician. I think Eu you told creio me. que você é um músico, I think you told me, yeah. alguém falou. But the Lord wants you to know Mas Deus quer que você saiba that the songs that you sing que as canções que você canta tenderize his heart and put a smile on his face. suavizam o coração dele e trazem um sorriso ao rosto dele. And though you may be in the cave, I don't know. E talvez você esteja na caverna, The songs of the cave will remove shame. mas as canções da caverna vão remover a vergonha. I don't know if you're supposed to write a CD by that Eu name não sei se você tem que fazer um CD com esse nome, called The Songs of the As Cave. Canções da Caverna. That doesn't matter. Não importa. But the Lord wants to give you the songs from the cave Mas o Senhor quer te dar as canções da caverna, that soothe the heart of people, que vêm e servem no coração das pessoas, that remove shame, que removem a vergonha, that bring light from God. que trazem a luz de Deus. Sister, Irmã, you know, I see you carrying a huge hammer, eu vejo você carregando um martelo enorme. and you've been pounding away and E você tem pounding away batido, and batido. pounding away. But the Lord says, Mas o Senhor diz, don't forget. não esquece. Sometimes you speak to the mountain and it moves. Às vezes você só precisa falar para a montanha e ela vai se mover. And from this moment on, E desse momento em diante, don't forget. não esquece. Sometimes you pound Às vezes você bate and sometimes you just speak to e it. às vezes você só fala. And I see like
a flame over top of your head. E eu vejo como uma chama do topo da sua cabeça. And that speaks to me of the flame or the fire of revelation. E isso fala para mim do fogo, da chama da revelação. And the Lord is going to bring increase, prophetic increase to your E life. Deus vai trazer um aumentar profético sobre a sua vida. There's going to be a prophetic spirit come on your life. Vai haver um espírito profético sobre a tua vida. You're going to dream more. Você vai sonhar mais. The word of God is going to rise up in your heart like a prophetic word. A palavra de Deus vai subir no seu coração como uma palavra profética. And in the area in which you live, E na área que vocês vivem. you'll be known as a woman that carries the word of the Lord. E você vai ser conhecida como uma mulher que carrega a palavra do Senhor. Father, right now in Jesus' name, Pai, agora em nome de Jesus. thank you for my friends. Muito obrigado pelos meus amigos. Thank you for their faithfulness. Obrigada pela fidelidade deles. Father, regardless of the season that they're in, Pai, independente da fase que eles estão, we call forth the songs of the cave, nós trazemos à existência as canções da caverna. that they would turn their eyes, Que eles voltem os seus olhos. that the light of God would come upon them, Que a luz do Senhor venha sobre eles. that shame would be removed, Que a vergonha seja removida. and fear would melt. E o medo seja derretido. And I just see behind you both. E eu vejo atrás de vocês dois It's like this long line that goes forever and ever. It just keeps going. essa fila que vai indo para sempre, Of young people. de jovens. The Lord wants to give you the young people of your region. Deus quer dar para vocês os jovens da sua região. He wants them to have fresh vision. Ele quer que eles tenham uma visão nova. So even take the ones that are in debt. Então, mesmo pegue aqueles que estão em dívida. Take the ones that are discouraged. Pegue aqueles que estão desanimados. Take the ones that are discontented. Pegue aqueles que estão descontentes. And shift their eyes higher. E levanta os olhos, muda o olhar deles para mais Give alto. them the songs of the cave. Dá para eles as canções da caverna. Don't give them religion. Não dê religião para eles. Give them the songs of the cave. Dê as canções da caverna. That they would sing in their discontentedness. Que eles vão cantar no meio do seu descontentamento. That shame would be removed. Que a vergonha vai ser removida. Amen. Amém.